Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, cheio de informações do Mengão queridão para trazer para vocês. Ó, Flamengo se preparando para a perda do Eric Pulgar. Juninho, do Qarabağ, teria recusado proposta do Flamengo. Vou falar também sobre o interesse do Flamengo em Vila Sante. E, é claro, das demissões e da dança das cadeiras que está acontecendo agora lá no Ninho do Urubu, com o BAP reformulando todo o departamento de futebol. Já é o terceiro vídeo que eu coloco, ainda não fiz a thumbnail, eu tô pensando aqui se eu coloco ou não coloco mais demissões no Flamengo, porque já são 3 demissões importantes da gestão anterior para essa gestão aqui. Aliás, pessoal, nós estamos vendo aí essa gestão que está assumindo agora com alguns problemas para poder honrar com algumas situações financeiras dentro do Flamengo. Não que eles estejam devendo alguém, não é isso não, tá? Mas olha só, são milhões, mas milhões de reais e em alguns casos até de euros pagos em comissões ou combinados de serem pagos em comissões nas últimas negociações que o Flamengo fez nos últimos 2 anos. Isso tem dificultado demais a atual gestão a conseguir ter uma folga no fluxo de caixa para poder tentar qualquer tipo de movimento no mercado. Por isso que no momento a gente está vendo o Flamengo mais se organizando internamente do que indo no mercado atrás de jogadores. Mas Fabrício, que caraca de comissão é essa que você está falando? Vamos lá, pessoal. Quando o Flamengo compra um jogador, ele paga comissão para intermediários e para o empresário do atleta. Então, quando o Flamengo vai lá na Europa buscar um atleta, há sempre um empresário trabalhando na intermediação do negócio pelo Flamengo. Muitas vezes foi até o Juliano Bertolucci que fez essa intermediação, mesmo o jogador não sendo dele. Nem sempre o Juliano Bertolucci trabalhou cedendo os jogadores ao Flamengo. Muitas vezes ele trabalhou intermediando negociação com outros jogadores. Uma vez eu conversei com o Marcos Braz e ele me disse que o Juliano Bertolucci tem muita abertura em clubes na Europa. Então ele, sendo a primeira pessoa a representar o Flamengo, depois o Flamengo passaria a poder ir lá sozinho, ir sem um representante. Mas isso aconteceu poucas vezes. Quando o Flamengo renova com um grande atleta, o Flamengo também tem que pagar luvas e comissões. Muitas vezes até para familiares dos atletas, e problema zero. Se combina na hora da renovação e o combinado não é caro. Por exemplo, quando da última renovação contratual do Diego Ribas, a irmã do Diego recebeu comissão. Onde está o problema nisso? Nenhum. Moralmente, civilmente, pode ser feita dessa maneira. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o Flamengo tem muitas comissões a serem pagas. E aí eu peço para vocês imaginarem o número de jogadores que foram contratados só em 2024. Para cada um deles tem comissão para empresário. E não é comissão baratinha, não é comissão boba, são comissões pesadas. E aí, segundo eu apurei, o Flamengo está tentando negociar os prazos de pagamento, as formas de pagamento, para poder honrar com aquilo que a última gestão fez. Esse é um dos gargalos que estaria impedindo a nova gestão de conseguir se movimentar no mercado, mesmo sabendo que a gente precisa de poucos atletas. Basicamente é substituir quem saiu. Quem saiu de peso até agora foi o Gabriel Barbosa. Então tem que ter alguém para o lugar do Gabriel Barbosa, e esse alguém, ao que tudo indica, não será o Juninho, do Qarabağ. Já falei para vocês aqui sobre ele algumas vezes, mas eu tenho recebido alguns pedidos no meu WhatsApp para eu explicar essa história do Juninho ter recusado uma proposta do Flamengo. A imprensa começou a divulgar aí que o Juninho teria dado prioridade ao Sevilha. Mas, gente, cara, é difícil de eu falar isso para vocês, mas eu vou tentar ver se vocês conseguem entender, tá? Muito cuidado com algumas informações, porque algumas mudanças dentro do Flamengo estão causando repúdia em algumas pessoas que, de alguma maneira, se aproveitavam de algumas situações dentro do clube que agora não vai ter mais. A mamata literalmente acabou. Vocês podem ver aí
pelos olhos de vocês mesmos. Então, tem que tomar muito cuidado com algumas notícias que vão sair veiculadas por uns ou outros aí, justamente porque alguns perderam uma boquinha que tinha no clube e vão fazer de tudo para criar uma certa instabilidade e uma pequena crise no Flamengo. Vamos lá. Para deixar todos vocês sabedores, a informação que eu tenho é que o Flamengo jamais fez proposta para o Juninho do Karabakh. Houve uma consulta através do departamento de scout do Flamengo, porque eles estão começando a trabalhar em cima daquilo que o Boto tinha, mas foi só uma sondagem, não foi nunca que aconteceu uma proposta, pela informação que eu tenho, em cima do Juninho do Karabakh, tá? Então essa informação que ele teria recusado para priorizar o Sevilha, pela informação que eu tenho, não confere, não é verdade. O Flamengo jamais fez proposta. Aliás, não só o Flamengo não fez proposta para o Juninho, como o Flamengo não fez proposta para ninguém até agora. O Flamengo não tem negociações com ninguém até o momento. O Flamengo observa o mercado em várias frentes, por exemplo, com o caso do Roberto Firmino mesmo. O Flamengo avalia ali, se ele ficar livre no mercado, é um jogador que interessa, que já bateu um papo com o Felipe Luiz, mas que sem estar livre no mercado, não há movimento do Flamengo. Então o Flamengo está negociando com o Firmino? Neste momento, não. O Flamengo só iria tomar alguma atitude se ele rescindir o contrato com a equipe dele. Se não, vamos olhar para outros horizontes e, pelo que me foi falado, esses horizontes não levam a Juninho do Karabakh, não porque o Juninho não quer, porque o Flamengo jamais fez proposta. Ele esteve na lista do Boto na época do Osijek. Aqui, não, tá bom? Até porque o Boto não deixa vazar nada. Na hora que o Boto quiser de verdade um cara bom, dificilmente a gente vai conseguir saber, tá? Bom, aproveitem esse momento para poder deixar aquele like aqui no nosso canal, aquela curtida que sempre nos ajuda muito. Aproveita para se inscrever se você chegou aqui agora recomendado por alguém ou pela recomendação do YouTube, porque aqui a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos, torcedores rubro-negros. Mas a verdade é sempre dita. Recomenda a gente. Se você já foi inscrito, aquela propaganda boca a boca é a melhor de todas, mas se você compartilhar no seu grupo de WhatsApp, também ajuda demais. Aqueles 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar cada tópico que a gente está colocando aqui. Agora eu já vou avisar, jabá próprio, tá? Nação, lancei mais um vídeo lá no nosso canal No Mundo Agora, que é um projeto paralelo que eu tenho, que eu tô me amarrando em fazer. Você gosta de saber as previsões? Vira e mexe eu vejo vocês falando aí que Vidente falou que o Flamengo vai ganhar, que o Palmeiras vai perder, que o Atlético... Não tem isso? Pois é, o maior vidente de todos os tempos fez previsões para o mundo em 2025. E algumas previsões chegaram a me assustar, tá? Você acredita nisso ou não? De qualquer jeito, vai lá no meu canal, dá uma conferida no que o Nostradamus falou, que é um vídeo maravilhoso que eu soltei hoje. Gostei muito de fazer, tem muita informação lá para você se divertir e dar uma espairecida nessa história de só Mengão, né? Eu vou agradecer demais. Se você for inscrito aqui, clicar no sininho, marcar a opção todas e for lá no Mundo Agora. Vou deixar o link, presta atenção, no comentário fixado. Valeu? Tamo junto. Tô esperando vocês lá, tá? Me prestigiem lá, por favor. Bom, mais demissões acontecendo no Flamengo, tá? A demissão do Bruno Spindel ainda não aconteceu, mas tá na agenda para acontecer, tá? Vai depender muito de como o Bruno Spindel vai se comportar diante dessa transição, situação que até o momento não está sendo satisfatória, mas vai depender muito de como ele se comportar nessa transição para o BAP definir se ele fica ou se ele vai embora. Mas tá na lista de dispensas do Mengão. Agora, quem foi comunicado hoje, conforme a gente já havia adiantado para vocês há muito tempo, lá na época do Jornal O Dia ainda, foi o Dr. Márcio Tanuri. O Dr. Márcio Tanuri foi comunicado da sua dispensa depois de quase 23 anos servindo ao Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo deve anunciar Dr. José Luiz Runco como o próximo chefe do departamento médico do Flamengo. Ele não vai sozinho, vai levar uma série de profissionais junto com ele e está sendo importantíssima a interferência de José Luiz Runco em cima do ex-psicólogo do Flamengo e ex-psicólogo do Botafogo, que o Flamengo está negociando para trazer para o clube agora. Então, se você estava aí preocupado, não vai vir psicólogo, o Flamengo já está negociando. Pô, Fabrício, eu vejo os comentários de vocês, tá? Pô, Fabrício, se o Flamengo já está negociando com um psicólogo, então a doutora Sandra Rossi não vem.
Tem muita gente confundindo a doutora Sandra Rossi com um psicólogo. Ela não é psicóloga. Ela é chefe da neurociência lá no River Plate. É totalmente diferente de ser psicólogo. Não tem nada a ver. É bem diferente. Então a doutora Rossi chegaria, se o Flamengo conseguir tirá-la do River Plate, que tá contratando pra caraca. Gente, olho no River Plate, hein? Vamos encarar os caras mais G menos G na Libertadores. Até o momento, 6 contratações. 6. Não que sejam contratações assim, né? Extraordinárias. Aquele Galopo, por exemplo, que teve no São Paulo, que não arrumou nada no São Paulo, foi pra lá agora. Então são 6 contratações. Então os caras estão com dinheiro, os caras estão investindo e vão fazer de tudo para segurar a doutora Sandra Rossi, que é fundamental para eles. Lá, pelo menos, tem sido fundamental para eles até o presente momento. Mas o Flamengo já começa a reformular também o departamento médico. Pô, tô cansado desse negócio do Flamengo, só preocupar com o departamento médico, é dirigente pra cá, é dirigente pra lá, e nada de reforços. Gente, o nosso elenco é muito bom. Nós temos que repor quem saiu. Os caras estão em dívida com a saída do Gabriel, precisa trazer um atacante. Mas os caras precisam arrumar financeiramente a casa primeiro. Se precisar ir até perto do fim da janela sem atacante, nós vamos sem atacante. A janela fecha 28 de fevereiro nos principais locais do mundo, tá? Ah, mas se fechar lá e ficar aberto aqui, dá pra contratar. Não é mais difícil. Porque se fecha, por exemplo, a janela na Europa, os caras não vão querer vender, porque eles não vão poder repor, tá? Então, assim, corre o risco da gente não ter atacante contratado em janeiro? Corre. Tá cheio de esqueleto no armário, nos armários lá do Flamengo, e eles estão tendo que primeiro organizar financeiramente a casa para depois ir ao mercado. Então, muita calma nessa hora, porque as coisas estão andando lentamente. Para você que gosta de sensacionalismo, já vou te falando, veio para o canal errado. O Flamengo não tem negociações em abertas com ninguém, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Gostaria que o Flamengo tivesse tentando o Griezmann, tentando o Cristiano Ronaldo, Queria, mas não tá. Tá? Não tá. E eu querer e eu passar para vocês uma informação mentirosa são duas coisas totalmente diferentes. Isso jamais acontecerá. O que pode acontecer mesmo é o Flamengo perder jogadores. Perdendo jogadores tem que repor. E aí tem o seguinte, na imprensa chilena, assim como na imprensa uruguaia, e eu falei hoje mais cedo para vocês sobre o caso do Guilhermo Varela, que só quer ficar no Flamengo em 2025 e em 2026 quer ir para o Peñarol, nós temos o caso do Eric Pulgar. Para a imprensa chilena, o empresário do Eric Pulgar vem expondo que o Eric quer terminar o seu contrato esse ano com o Flamengo e não renovar. Ou seja, o contrato do Eric vai até dia 31 de dezembro e aí ele vai partir para outros desafios. Gente, pelo que eu apurei, de dentro do Flamengo o que me falaram é o seguinte, nunca houve um posicionamento para a nova gestão do Eric Pulgar ou do staff do Eric Pulgar em não querer renovar com o Flamengo. Mas essa diretoria nova ainda não sentou para tratar de renovações. Está organizando a casa primeiro para depois tratar sobre isso. Então, não foi expresso ainda para o Flamengo a negativa de uma possível renovação. Inclusive, a pessoa com a qual eu falei ainda há poucos minutos me disse o seguinte, Fabrício, tem que ver também se não é jogada do empresário para a gente poder pesar a mão, para fazer uma proposta boa de renovação para o Eric Pulgar. Tem essas jogadas no futebol. Você solta esse tipo de informação, a gente vai e algumas pessoas fazem sem apurar e causa um certo temor dentro do coração do torcedor rubro-negro, que começa a exigir a renovação do atleta, e aí a diretoria tem que botar mais dinheiro para poder renovar com aquele jogador. Então a gente tem que tomar cuidado com essas artimanhas também. Eu tô na 11ª temporada cobrindo o Flamengo, já sou macaco velho nessas situações. Então, até eles sentarem para definir o que pode ser feito, não há nada de oficial sobre uma saída do Pulgar. Já no caso do Guilhermo Varela, o Varela já tinha mostrado que queria sair no ano passado, o Flamengo já tinha autorizado ele a sair, só que o próprio Varela não quis, porque quando viu quando ele ia ganhar, quanto ele ganharia no Peñarol e ele deixaria de ganhar no Flamengo, ele recuou e resolveu ficar no Flamengo. Então é diferente, ali a situação já existia, se bem que pode ser uma situação diferente quando a nova diretoria sentar para conversar com ele, porque temos que lembrar que trocou-se a diretoria também e o pensamento pode ser diferente. Antes era o Brás, agora é o Boto, ok?
Só que o Flamengo não vai ficar sentado de braços cruzados esperando para receber a notícia do Eric Pulgar. Até porque há muitas sondagens em cima do Everton Araújo, que é o eventual reserva do Eric Pulgar no momento. O Flamengo, então, fez uma sondagem por Matias Villaçante. O Eric Pulgar tem 30 anos e o Villaçante tem 27. Seria até um rejuvenescimento no elenco se o Flamengo conseguisse. Mas, gente, eu estou acompanhando o mercado da bola, mercado de transferências, em todo o planeta. E qualquer jogador hoje está caro demais. Gente, o povo perdeu a noção do dinheiro. O Zico seria invendível nos tempos atuais. Não teria como vender o Zico. Só para vocês terem uma ideia, os caras estão segurando o Wesley porque o BAP quer de 25 a 40 milhões de euros no Wesley. Imagina quanto não valeria um Zico hoje. Tem muito jogador bagre, e que não é o caso do Wesley, valendo 10, 8, toda a negociação é nessa casa de milhões de euros. Sabe quanto que o Palmeiras conversou com o Grêmio para fazer uma proposta pelo Villaçante? 8,5 milhões de euros. É muita grana. Sabe quanto que o Grêmio quer? 15 milhões de euros no Matias Villaçante. Ele é bom jogador. Ele é muito melhor que o Eric Pulgar, por exemplo. Mas, gente, 15 milhões de euros num jogador de 27 anos? Cara, eu tô ficando velho. É muita grana. O mercado tá inflacionado demais. O próprio Palmeiras, segundo a imprensa paulista, já avisou que pode até melhorar um pouquinho para fazer a proposta pro Grêmio, mas que não vai chegar a 15 milhões de euros, não. E o Grêmio diz que só vende por 15 milhões de euros. Como que o Flamengo vai lá contratar um Villaçante com 27 anos por 15 milhões de euros? Para mim não faz sentido. Para vocês fazem? Coloquem aqui nos comentários, por favor. E é por isso da dificuldade de se contratar na América do Sul. O Federico Redondo, filho do Fernando Redondo, estava olhando outro dia, recusaram proposta de 8 milhões de euros para o moleque que está começando agora. É complicado. É difícil contratar aqui. Por isso que o Flamengo muitas vezes vai na Europa ou espera algum jogador saindo da Europa para poder vir de graça para cá pagando só luvas. Porque é extremamente difícil fazer contratações aqui sem gastar dinheiro. Aí quando tem dinheiro, você vai lá e busca o Nicolás de la Cruz pagando a multa, você vai lá e busca o Léo Ortiz pagando aquele dinheirão que foi, você busca uma... Tendo dinheiro é assim. Hoje a realidade do Flamengo é completamente diferente. Por conta dessas contratações que são excelentes, mas que debandaram muito dinheiro em comissões, o Flamengo está quase de mãos atadas para esse começo de temporada. Vale lembrar que 2 jogadores foram contratados na Bacia das Almas por necessidade, que foi o Gonzalo Plata e o menino que veio lá do Manchester, meu Deus do céu, Alcaraz. E o Carlos Alcaraz, eles foram contratados, estima-se que 20% a mais do valor que eles teriam. Sabe por quê? Por causa das lesões e porque o Flamengo não tinha tempo hábil para negociá-los. Então, tanto o Alcaraz quanto o Gonzalo Plata vieram mais caro do que deveriam. E as comissões foram pagas mais altas do que deveriam também. Bom, o Flamengo deve tentar alguma coisa assim. Deve. Não é certo. Porque vai depender daquilo que o Flamengo conseguiu organizar. Nesse momento, estamos tentando reorganizar as finanças. Nação, por hora era isso. Se houver outras notícias do Mengão, eu venho correndo para trazer para vocês. Mas fica de pé o meu convite para você que sempre me acompanhou, que gosta de mim, me dá essa moral lá no meu canal No Mundo Agora. Já viu as previsões? Vai ser um bom ano, não vai? Acredita ou não acredita? Vai lá, dá um pulinho lá. Tá aqui nos comentários fixados. Eu vou para lá agora, vou responder a todos os comentários que vocês colocarem lá nesse exato momento. Valeu? Tamo juntos. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Saudações rubro-negras.